Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta no meu canal. Finalmente eu decidi tomar a vergonha na cara e contar meu relato de parto pra vocês. E a minha filha já tem 2 anos, gente. Tô um pouquinho atrasada, mas enfim. Eu queria muito vir aqui contar pra vocês o meu relato de parto. Eu tive que até anotar algumas coisas aqui no meu caderno, porque já faz um tempinho aí, então a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas eu tava muito ansiosa para vir aqui e contar para vocês como é que foi o meu parto. Então, só para dizer logo no começo, eu tive um parto normal, não foi natural porque eu tomei anestesia e ele foi um parto induzido. Enfim, eu vou contar agora no vídeo para vocês como é que foi, mas foi um parto normal. Então, gente, pra contar tudo pra vocês, eu queria falar que tudo começou quando eu tava com 32 semanas de gravidez, que foi quando eu fui na minha ginecologista pra fazer eu acho que foi a terceira, a última morfológica. E aí, ela olhou no ultrassom e falou que a minha filha tava muito grande pra idade gestacional. E aí ela me encaminhou para um hospital para eles fazerem outro ultrassom lá e ver se a bebê realmente estava tão grande. Daí eu fui no hospital, eles fizeram um ultrassom e o médico falou que realmente a minha filha estava grande, porém era super normal porque eu tenho 1,78 m de altura e o pai dela tem 1,80 m. Aí ele falou que o que ele podia me oferecer era uma indução a partir de 40 mais 0, né? Que fosse quando realmente era a data prevista do parto. Aí eu já tava nervosa, já tava ansiosa e aí eu falei que eu queria. Mas ele pediu pra eu esperar um pouco mais e ligar quando eu tivesse com as 37 semanas, por aí. Aí beleza, eu esperei, deixei o tempo passar e quando eu fiz 37 semanas, eu fui mais uma vez lá e a gente marcou a data para quando eu fizesse 40 mais 0 semanas, né? Só que aí o que aconteceu? Quando eu tava com 39 mais, acho que foi mais 4 ou mais 5 por aí. Foi um domingo e eu já tava assim toda impaciente, esperando, não aguentava mais. Não sabia quando é que ela ia nascer, se ela ia vir na data prevista ou não. Aí eu percebi que ela não estava mais se mexendo. Não sei se era coisa da minha cabeça naquele momento, sabe? Por eu estar muito impaciente. Mas ela tinha parado de se mexer. E já fazia uns 2 dias que ela estava se mexendo um pouco. E aí eu fiquei preocupada. Eu liguei em outro hospital que não era esse que eu tinha marcado a indução. Porque no fim das contas, esse que eu tinha marcado, eles não tinham clínica neonatal, isso me deixou preocupada. E aí eu decidi ligar em outro hospital e eles pediram pra eu ir lá urgente, né? Porque assim, quando tem alguma coisa com o bebê, no fim da gestação, quando o bebê não tá mais mexendo o suficiente, eles se preocupam, claro, né? E aí eu fui tomar um banho, eu lembro que fui tomar um banho, eu peguei a minha bolsa, assim, nem peguei a minha mala maternidade e eu fui de UPA pro hospital. A minha mãe tava trabalhando e a minha irmã não morava nem perto da gente, então eu fui sozinha, assim, né? E como eu sou mãe solo, o pai da minha filha também não tava junto. Aí eu fui pro hospital e quando eu cheguei lá, eles fizeram um ultrassom. Aí no ultrassom tava tudo bem, graças a Deus. E eles também tiraram sangue, fizeram um exame de sangue e falaram que era para eu ficar uma noite em observação no hospital, porque como eu já estava muito avançada, poderia ter alguma coisa, talvez, né? Então eles ficaram um pouco preocupados, mas falaram que estava tudo bem. E aí eles já deram um comentário que talvez eles poderiam me induzir no próximo dia, porque eu tinha comentado com eles que eu tinha uma indução marcada em outro hospital. Aí beleza, já era de noite quando isso tudo aconteceu. Eu avisei pra minha família, pra minha irmã, pra minha mãe, meu pai. E aí a minha irmã, ela
foi lá em casa e pegou todas as minhas malas, minhas bolsas e tal, e veio deixar no hospital pra mim. Aí, no outro dia de manhã, chegou uma enfermeira lá no meu quarto e ela falou pra mim que tinha conversado com os médicos e que os médicos falaram que era pra eu começar a indução, se eu quisesse, assim, né? E eu já tava assim, ó, cansada, não queria mais nada, então eu falei que beleza, eu queria indução. Aí, o primeiro passo que eu tive que fazer, a primeira coisa que eu tive que fazer foi fazer um cardiotoco. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui é super normal fazer o cardiotoco. E antes de começar a indução, eles pediram para eu fazer um cardiotoco. E aí, começaram a indução, que foi com gel vaginal. Aí eles colocaram esse gel, né, me explicaram tudo, como é que seria. Disseram que eu ia tomar esse gel, que iriam ingerir esse gel 3 vezes por dia e que eu teria que ficar no cardiotoco assim várias vezes por dia, eu acho que a cada 2 horas, né, pra ver se o bebê tava bem. E aí foi isso que aconteceu, eles colocaram o gel e eu voltei pro meu quarto. E aí começaram umas leves contrações, assim, ainda estavam bem distantes, assim, e aí foi diminuindo o tempo entre as contrações. Só que as contrações não eram fortes, elas eram, assim, elas eram curtas, mas não eram fortes ainda. E aí foi para a segunda dosagem e para a terceira dosagem também, e aí foram ficando mais fortes. E isso, o primeiro dia de indução já acabando. E o meu colo do útero não dilatando, gente, não tava dilatando nada. Tipo, a enfermeira lá, a doula, fazia o toque e ela falava assim, que não tinha nada de dilatação. Aí, quando tava de noite, chegou no fim do dia, eu tava muito cansada, muito exausta. E detalhe, gente, na noite anterior, primeiro eu tava sozinha no quarto, mas depois chegou uma mãe com um recém-nascido, ou seja, eu não consegui dormir direito na noite, eu tava super cansada, depois no dia de contrações e tal. Aí eu lembro que eu fui pra banheira e elas me deram um remédio na veia pra parar as contrações. E aí depois eu fiquei totalmente grogue, assim, eu lembro que eu tava em outra dimensão e eu fui pro meu quarto e tentei dormir. Aí, no segundo dia, foi basicamente a mesma coisa. Me deram 3 dosagens do gel de novo, vaginal, e fizeram cardiotoco, tudo da mesma forma. Só que nesse segundo dia, as contrações já estavam bem mais fortes. A minha irmã veio me visitar, a minha mãe veio me visitar, a minha amiga também veio. Eu lembro que a gente deu uma volta no hospital, do lado de fora. Lembro que eu sentia muita pressão pra baixo, de baixo. Eu pensava assim, nossa, essa bebê vai cair pra fora já já. Eu não aguentava nem andar, assim. E já tava bastante forte, assim, as contrações. Só que o problema das minhas contrações era que elas eram fortes, porém muito curtas. E aí não tinha efeito nenhum pro colo do útero. Eu não tava dilatando, gente. E aí toda vez que a doula lá, a parteira, fazia o toque, ela falava, não tá dilatando, não tá dilatando. Porque ela falou uma vez assim, pode ser que tenha um dedo de dilatação. Isso depois de 2 dias de indução, gente. Assim, a minha motivação tava lá no beleléu. Eu já queria cancelar aquilo ali. Eu lembro que no fim do dia, quando eu tomei outro remédio que não fez muito efeito, eu tava chorando sozinha no hospital de tanta contração, de tanto cansaço, eu não queria mais, o recém-nascido no meu quarto. Eu só queria ir pra casa e dormir. Aí chegou o terceiro dia de indução, de novo a mesma coisa, de novo colocaram um gel em mim. E aí a enfermeira lá falou pra mim, olha, se não fizer efeito hoje, se você não dilatar hoje, a gente vai tentar outro método amanhã de induzir o parto. Aí eu falei pra ela, ô querida, peraí, se não funcionar hoje, eu não quero nada, eu quero uma cesárea amanhã.
E assim, gente, aqui eles tentam realmente de tudo pra ter um parto normal. Eu não acho isso tão certo, porque assim, chega uma hora que você não aguenta mais, a mulher não aguenta mais e muitas vezes essa coisa de tentar por tudo um parto normal acaba numa cesárea de emergência. Em muitos casos isso é assim, então não acho isso tão certo. Enfim, aí eu falei que eu queria uma cesárea no próximo dia, se não desse certo. Só que aí ela colocou lá o gel de novo, fez o cardiotoco e aí ficou nessa de contração, contração vinha, contração ia. E depois ela colocou lá a segunda dose do gel, que já foi, eu acho que era umas 3 da tarde. E aí, nessa hora, eu tava escrevendo com a minha irmã e eu tava pedindo pra minha irmã trazer um McDonald's pra eu comer. Aí a minha irmã chegou no hospital e na hora que ela chegou no hospital, aí que começou a fazer efeito mesmo. Aí que as contrações começaram a ficar muito fortes, muito fortes. E eu não aguentava andar e as contrações eram assim, muito curtas, não. O tempo entre as contrações era muito curto. E eu lembro de estar no meu quarto e a gente foi pra sala de parto. E detalhe, gente, nessa época, no fim de 2022, ainda tinham algumas restrições de Covid aqui. Ou seja, os acompanhantes do parto só podiam ficar no hospital com a grávida na hora, tipo, que a grávida já estava em parto ativo, realmente, para ter o neném. Só que eu acho que a enfermeira ficou com pena de mim, e aí nessa hora que realmente começou a fazer o efeito gel, elas deixaram a minha irmã ficar comigo. E aí eu lembro que eu pedia remédio de dor, e elas queriam me oferecer supositório de Buscopan, e eu não queria. Eu falava, não, gente, isso não faz efeito, por favor, me dê outra coisa mais forte. E aí ela me deu o primeiro remédio que ela tinha me dado no primeiro dia, que me deixou grogue. Só que aquele remédio não tava mais fazendo tanto efeito, porque eu tava com tanta dor. E eu lembro que a gente foi pra sala de parto, nossa, eu já tava assim, no fim das minhas forças. E aguentando ali aquelas contrações, a minha irmã cuidando de mim, tentando fazer eu beber água, comer banana, essas coisas. E eu lembro que eu vomitava de dor. Teve uma hora que eu pedi pra minha irmã colocar música de meditação, né, pra eu ficar mais relaxada. Aí eu tentava respirar. E eu acho que isso que me ajudou, assim, a chegar no ponto de 3 a 4 centímetros, que é o ponto que elas oferecem a peridural que dá nas costas, né? Eu acho que é. Não sei como é que chama no Brasil direito. Mas é aquela anestesia que dá nas costas. Ela me ofereceu, eu falei que eu queria, eu não tava nem aí. Eu queria anestesia. E aí os médicos lá, os anestesistas, chegaram relativamente rápido, porque aqui eu acho que só tem 1 a 2 por turno. E sempre as pessoas que estão sendo operadas ou numa emergência são prioridade, então pode ser que demore muito tempo para um anestesista chegar na sua sala para lhe dar anestesia. E aí eles chegaram relativamente rápido e me deram anestesia. E eu lembro, gente, que nesse momento eu não tava nem aí, eu não senti nada entrando nas minhas costas, eu não senti nada. Eu só perguntei pra minha irmã quanto tempo ia demorar pra eu sentir o efeito, porque eu não aguentava mais. E aí eu lembro que eu senti esse lado, o lado esquerdo do meu corpo, ficando todo dormente, né, assim. E o lado direito não tava dormente, então eu tava sentindo tudo do lado direito. Não tinha feito efeito, né, o efeito do lado direito. Aí eu consegui relaxar. A minha irmã disse que eu roncava assim, só que eu escutava tudo ao meu redor, sabe? A sala tava escura, tava tudo super aconchegante, mas eu escutava tudo.
E eu me escutava roncando, assim, era muito bizarro, muito engraçado o que aconteceu naquele momento. Enfim, eu consegui descansar. E depois de, eu acho que meia hora, 45 minutos, eu senti um ploc, literalmente um ploc, bem aqui em cima na minha barriga, aqui, ó, nessa área da minha barriga. E senti um líquido saindo de mim. Aí eu falei pra minha irmã, falei, Nina, olha, eu acho que a minha bolsa estourou. E aí ela chamou a parteira, a enfermeira lá, e ela entrou, e quando ela queria fazer o toque em mim, gente, eu nunca vou esquecer a cara que essa mulher fez. Ela ficou assim, tem um pouco de sangue saindo de você, assim, né? Um pouco de sangue demais. Eu vou ter que chamar uma médica. E aí que começou, gente. Aí do nada, a luz ligou na sala. Eu fiquei em pânico. Uns 4, 5 médicos entraram na minha sala. Estagiante de medicina. Várias pessoas, eu acho que no fim das contas, tinha quase umas 10 pessoas na minha sala. E eu lá toda, né, de perna aberta e tal. Aí a médica principal lá chegou e falou que tinha que fazer um ultrassom pra ver se não tinha descolado nada na placenta. E ela pediu, gente, pra eu ficar assim, deitada de costa, com o barrigão que eu tava, tendo contrações, e pra ela fazer um ultrassom. E eu tentando, e gente, foi horrível assim. Eu me senti num filme de terror, tipo o último filme do Crepúsculo. E aí ela fez o ultrassom e graças a Deus não tinha nada na placenta, mas os batimentos da minha filha estavam baixando. Então ela pediu para eu respirar fundo, para eu ficar calma, para os batimentos da minha filha não ficarem pior. E aí, depois disso, gente, foi muito rápido, assim, né? Eu dilatei completamente e os batimentos da minha filha baixando o tempo todo. E eu só pedi assim, gente, se vocês tiverem que fazer uma cesárea, por favor, façam agora. Eu quero estar acordada, eu não quero uma cesárea de emergência. Não quero, eu implorei por isso, porque era o que eu menos queria. E aí, na hora de fazer força, elas falaram pra mim, agora você faz força e tal. E aí, gente, elas chegaram com o vácuo pra puxar. Não era um forceps, era um vácuo, né, que pegava na cabeça do bebê. E, inclusive, tiveram que botar, tipo, uma anteninha na cabeça da minha filha pra medir os batimentos dela pela cabeça. Porque, como é muito mole, ainda é aberto, aí dá pra colocar lá dentro da cabeça, né? Enfim, fizeram isso. E na hora de fazer força, eu lembro que eu dei o meu melhor assim, pra ela nascer. E aí tiveram que fazer a episiotomia, gente. Ô, sofrimento! Enfim, fizeram um corte, eu não senti nada, graças a Deus, por conta da anestesia. E fora da anestesia que eu tinha tomado nas costas, ainda colocaram outra anestesia local. Aí fizeram um corte, eu fiz força, puxaram a minha filha e ela nasceu. Aí quando ela nasceu, eu fiquei assim, meu Deus, eu não conseguia chorar, gente. Eu tava assim, sem acreditar o que tinha acabado de acontecer, porque foi tudo muito rápido depois disso. Aí colocaram ela em cima de mim rapidinho, aí logo em seguida veio o pediatra pra ver se ela tava ok, graças a Deus tava tudo bem. E foi isso. Aí depois do terceiro dia de indução, ela nasceu. Mas já foi no quarto dia, que ela nasceu meia-noite e 27. E foi isso, gente. Aí depois que ela nasceu, graças a Deus, estava tudo bem. Me costuraram ainda. Foi de boa, assim. Só que, assim, hoje em dia, se eu engravidasse de novo, eu não iria mais fazer esse tipo de indução. Ou eu iria direto para cesárea, ou eu iria esperar mais tempo depois da data prevista do parto. Porque ela nasceu, gente, um dia depois da data prevista. Eles começaram a induzir o meu parto antes da data prevista. Então, ela tava meio que imatura para nascer, não sei como é que fala direito, mas ela não estava muito preparada para nascer ainda.
Então, eu esperaria mais 1 a 2 semanas, no caso, hoje em dia, né? Mas é isso, hoje, graças a Deus, a minha filha é muito saudável. Por incrível que pareça, ela ainda tem, uma elevação assim na cabecinha dela do vácuo, mas isso não tem problema, ela tá totalmente saudável, graças a Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu respondo. E é isso. Eu deveria ter falado no começo do vídeo pra vocês não assistirem se vocês estiverem grávidas ou quiserem um parto normal, mas agora já é tarde. Enfim, obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima vez. Um beijo!